Vídeo eu falo para você que começou ou recomeçou as negociações do Corinthians por Gabigol, visando a temporada 2025. Eu vou te contar os bastidores dessa história, inclusive a reação do jogador, todos os detalhes. Vamos também falar sobre Memphis Depay, a chegada dele ao Brasil, quando chega, a apresentação, número que ele vai usar. Vamos falar sobre tudo isso também nesse blend de informações, que ainda tem os valores da negociação da saída do Biro, e ainda mais sobre Depay. Quem negociou o jogador com o Corinthians, o grande intermediário, foi Júlio César, ex-goleiro do Flamengo e da Seleção Brasileira. Tudo isso agora nesse blend de informações. Vamos começar falando do Corinthians em relação... Vamos logo falar de Memphis Depay, depois eu venho para Gabigol, porque é o seguinte, o Memphis Depay chega ao Brasil, tá? Nesta quarta-feira, isso mesmo, ele chega ao Brasil nesta quarta-feira, tá? Por volta das 5 horas da manhã, isso mesmo, tá? É aguardada, né, a chegada dele por volta das 5 horas da manhã. A expectativa é que ele desembarque em Guarulhos e seja recepcionado pela torcida. Já está circulando, eu não vou colocar aqui, mas já está circulando o avião que ele vem, né, a hora que chega, o voo, o número, tudo. Então está sendo espalhado. Os torcedores corintianos fazem questão de espalhar porque querem uma boa recepção, uma recepção impactante ao atacante Memphis Depay, de 30 anos, jogador que assinou contrato com o Corinthians até o fim de 2026, deve ter um salário inicial de 3 milhões de reais, jogador com passagem por Barcelona, PSV, Manchester United, Atlético de Madrid, o seu último clube, claro, camisa 10 da seleção holandesa. Vai ter uma grande recepção pela torcida, né? Chega por volta das 5 da manhã, depois o clube deve receber e levá-lo ao CT Joaquim Grava, tá? Assim ele vai ter um primeiro contato ali com o presidente Augusto Melo, alguns jogadores, e depois a ideia é levar o atleta ao Parque São Jorge, tá? Por quê? Porque o Corinthians quer fazer aquela recepção já que é muito conhecida, né, emblemática do Corinthians, de tocar, né, a sirene para grandes reforços. É uma tradição do clube, e a ideia é fazer isso com o Memphis Depay, que é sim um grande reforço. Basta, né, querer saber se o jogador, né, vai ter disposição para tudo isso, já que vai estar vindo de um voo, né, chega às 5 da manhã. Isso tudo vai depender da disponibilidade dele à noite. Né, ele deve ir direto para a Neoquímica Arena, onde está prevista uma cerimônia de apresentação oficial junto aos torcedores, tá? O clube ainda está aí, né, armando os preparativos. Então, meu amigo, todos os detalhes para você aí da chegada e apresentação deve terminar com a apresentação, né, junto aos torcedores, tá? Junto aos torcedores na Neoquímica Arena. O Corinthians enfrenta o Juventude nesta quarta-feira às 21 horas, jogo de volta, né, das quartas de final da Copa do Brasil. O Corinthians perdeu o jogo de ida por 2-1 e agora precisa reverter essa vantagem do time de Caxias. Então, essa é a informação aí total do Depay em relação à chegada dele e à apresentação. Em relação ao número que vai usar, é um grande mistério, tá? O que eu sei é que o Corinthians ofereceu sim a camisa 7 para ele e também colocou outras opções. Essas outras opções são mantidas em sigilo. Dá para entender que pode ser camisa de algum outro jogador que esteja atuando, tá? Ou então algum número aí que eles queiram causar surpresa, sei lá, né? Algum número diferente aí que queiram causar surpresa, tá? Mas não está definida ainda nenhuma camisa, né? A 7 foi oferecida do Maicon, como ele não vai jogar esse ano mais, o Corinthians entende que poderia, né, passar para ele esse ano, no ano que vem, né, tudo poderia ser reajustado, ninguém sabe ainda, né, se o Maicon vai ficar na próxima temporada, mas não está nada definido, tá? O Corinthians sugeriu, quem for escrever, escreva isso, senão, né, vamos falar que eu errei depois o número, né? O Corinthians ofereceu o número 7 e outros números, tá? O Corinthians colocou umas 5, 6 opções de números. O único que eu descobri foi o número 7. Vamos ver qual vai ser a camisa do Memphis Depay. Na Holanda, na seleção da Holanda, ele usa 10, já usou 7, 17, 21, 22 e 11. No Barcelona usou 9 e 14. No Atlético de Madrid usou a 9, no Lyon usou a 9, a 10, a 11, a 17, a 19, no Manchester usou a 7, no PSV usou a 7, a 11 e a 22, tá? Esses são os números do Depay na sua carreira, o Memphis Depay. Agora, repito, o Corinthians ofereceu a 7 e outros números, que a gente colocou, né, uma sequência de números aí, não sei se chega a 5, 6, enfim, alguns números para o Depay, tá? Para ele escolher um dos números. Vamos ver, né, se o jogador escolheu algum dos números disponíveis, né, pelo Corinthians, ou fez uma opção aí por algum número, né, dele, tá? Encerrando o assunto Memphis Depay, o responsável por intermediar a negociação foi Júlio César, ex-goleiro do Flamengo e da Seleção Brasileira. Houve também, né, junto com o Júlio César, o Léo Moura, ex-lateral do Flamengo. E tem uma outra pessoa também, né, que já está aí, né, dizendo que foi também um dos intermediadores, enfim, né, tá aí contestando o fato de ter sido intermediador, tá? Mas o Júlio César foi o principal responsável. O Léo Moura já tinha até trazido para vocês, né? Mas o Júlio César é o principal responsável por intermediar toda a negociação, junto com o Fabinho Soldado, jogador, enfim, ele que tem, né, passagens aí pelo futebol europeu na sua época de jogador. Então o Júlio César, que estava, né, inclusive no vestiário do Corinthians, em alguns jogos, enfim, chegou a participar da roda da oração. O Júlio César estava bem, realmente influente lá no Corinthians e acaba aí ajudando a trazer esse grande jogador. Ele tem muito contato com os cariocas do Corinthians, né, principalmente Fabinho Soldado. Comente aqui embaixo tudo que eu falei de Memphis Depay. Olha só, o Biro, né, já foi anunciado, já, né, deixou o Corinthians, o meio atacante Biro, jogador jovem do Coringão, era uma grata revelação, né, diziam que é uma das grandes revelações do Corinthians, jogador de 20 anos, sempre foi titular nas seleções de base, um futuro promissor tremendo, enfim, todo mundo sempre apostou que o Biro já tomaria conta aí da camisa titular do Corinthians no time principal, mas não aconteceu. Ele foi emprestado para o Sharjah, equipe do futebol dos Emirados Árabes, tá?
O jogador de 20 anos foi emprestado por uma temporada, até 30 de junho de 2025, com um preço fixado por uma opção de compra de 50% dos direitos econômicos por 2,5 milhões de dólares, ou seja, 3 milhões de reais. Se ele for bem lá no mundo árabe, né, já está fixada aí uma opção de compra, tá? Claro que é uma opção, e o time árabe, o clube árabe pode comprar por 2,5 milhões de dólares, 3 milhões de reais, o Biro aí 50% dos direitos econômicos dele. Que desastre, né, para a carreira do Biro e para o futebol árabe, né? Um jovem que, enfim, falava-se muito de futebol europeu, o Corinthians tentando se preservar e acaba tendo a carreira muito mal gerida, né, pelo seu, para mim, minha opinião, tenho esse direito, muito mal gerida pelo seu empresário para levá-lo para o mundo árabe agora. O contrato, né, de empréstimo, o Corinthians vai receber 300 mil dólares, 1 milhão e 600 mil aos cofres do Timão. Apesar do Biro não ter engrenado no Corinthians, eu não vejo um bom negócio nem pro Biro, nem pro Corinthians, tá? Enfim, vamos ver se pro clube árabe é um bom negócio, tá? Mas, né, a gente tem que aguardar. O Biro, né, tem apenas 30 jogos, né, pelo time profissional do Corinthians, poucos como titular, sendo 11 desses jogos na temporada 2024, na atual temporada. Então, o Biro está indo embora do Timão. Já foi, né? Comenta aqui embaixo o que você acha dessa negociação. Bom, não é segredo para ninguém, né, que o Corinthians tem interesse no Gabigol, que é um dos sonhos do Augusto Melo. Inclusive, eu trouxe para vocês a informação do início do ano, inclusive troca por Fausto Vera, tudo aquilo que depois foi confirmado meses depois, eu trouxe em primeira mão aqui no canal para vocês, tá? E trouxe também que há um interesse do Corinthians, né, em contratar o Gabigol no final do ano. Só não sabíamos que o interesse, né, já é para já, e o Corinthians já iniciou negociações e conversas com os representantes do Gabigol, tá? Eu falo negociações porque são conversas, né, o Corinthians já avisou, né, o representante que tem interesse em abrir negociação, tentar adiantar um acordo já para o final do ano, e eu já tenho a resposta já, tá? O Gabigol correndo mais uma vez. O Corinthians está, enfim, muito parecido, né? A situação está muito parecida com a do início do ano. O Gabigol quer esperar até o final do ano, porque ele entende agora que com a lesão do Pedro e o Flamengo não ter contratado um outro centroavante, é a chance dele mudar o quadro dele no Flamengo e convencer a cúpula, né, flamenguista, que inclusive o clube vai passar por eleições. A ideia do Gabigol agora é convencer, né, o Flamengo que pode renovar o seu contrato. O Gabigol é obcecado pelo Flamengo e segue rejeitando o Corinthians. O Corinthians abriu conversa, abriu negociação, avisou que quer contar com o jogador e pediu, né, não vamos dizer que abriu negociação, abriu conversas, né, porque o Corinthians pediu, né, na verdade, para abrir negociações, falar de valores e que quer adiantar, né, um possível acordo com o Gabigol já para agora, para quando chegar no final do ano, o Corinthians está na frente dos demais concorrentes e tentar fechar com o jogador. Mas o jogador avisou que não quer adiantar nada, assinar nada agora, porque a prioridade dele é o Flamengo, tentar retomar a posição de titular e convencer, seja quem estará no comando do Flamengo em 2025, que ele pode renovar e permanecer no clube. Gabigol continua querendo o Flamengo, não adianta, tá? É claro, se o Flamengo não quiser, aí sim as portas vão se abrir para o final do ano, para o Corinthians e para outros clubes, mas o Corinthians o procurou e ouviu isso já de cara, tá certo? Vamos às informações do Corinthians, aqui no canal do Cereto Corinthians, que anunciou a contratação do Memphis Depay. É a grande contratação do Corinthians na história recente, acho que depois do Ronaldo, né? É a grande contratação do Corinthians na história recente do clube. Memphis Depay que costuma comemorar os gols dele tapando os ouvidos, assim como está nesta foto. Então, é isso aí. O Memphis Depay foi contratado pelo Corinthians, contratação de repercussão internacional, é uma repercussão internacional. Os jornais do mundo inteiro falam da contratação do Corinthians, falam da contratação do Memphis Depay, jogador de 30 anos de idade, jogador da seleção da Holanda, atacante holandês, vice-artilheiro da Holanda em toda a história da seleção da Holanda, é um jogador que faz gols, é um jogador de muita qualidade, jogador técnico, jogador que tem tudo para resolver o problema do Corinthians no que diz respeito à ausência de gols. Né? O Corinthians precisa fazer gols. E o Memphis Depay foi contratado exatamente para isso. Foi contratado também, é claro, para livrar o Corinthians do rebaixamento. É isso que o torcedor corintiano se preocupa, é isso que o torcedor corintiano quer saber. O Memphis Depay vai livrar o Corinthians do rebaixamento? Tem que ter fé que sim, né? Tem que acreditar que sim, que o Corinthians vai melhorar com o Memphis Depay. O Corinthians tem 13 jogos para escapar do rebaixamento e o Memphis Depay, vestindo a camisa do Corinthians, tem tudo para ajudar o Corinthians a escapar da zona de rebaixamento. Seria uma tragédia o Corinthians fazer o investimento todo que está fazendo e não conseguir escapar do rebaixamento. É claro, não foi só o Memphis que foi contratado, o Corinthians também anunciou a contratação do André Carrillo. Aliás, o André Carrillo já tem a sua documentação regularizada no Boletim Informativo Diário da CBF, jogador peruano, o Corinthians já anunciou, jogador 33 anos, meia atacante, indicação do técnico Ramon Dias. Aliás, foi um pedido especial do técnico Ramon Dias. Ele trabalhou com o Ramon Dias no Al Hilal, da Arábia Saudita, e foi justamente no Al Hilal que ele teve sucesso com o Ramon Dias, foi comandado pelo Ramon Dias e pelo Emiliano Dias, jogador que também teve passagem pelo Alianza do Peru, Alianza Lima do Peru, foi revelado lá no Alianza Lima e teve passagem importante também por clubes do futebol português, pelo Sporting e também pelo Benfica, os dois rivais do futebol português, ele jogou nos dois rivais. O Carrillo já poderá estar à disposição do Corinthians para o jogo de sábado contra o Botafogo. Ele estava jogando, então deve estar bem fisicamente, é claro que vai depender aí dos treinamentos durante a semana, não vai jogar a Copa do Brasil,
porque, embora ele apareça no bid, ele só poderá jogar na Copa do Brasil na próxima fase. Se o Corinthians passar de fase do Juventude, o Corinthians precisa vencer o Juventude pelo placar de 2-0, pelo placar de 2 gols de diferença, e aí o Corinthians, passando de fase, aí sim, na semifinal da Copa do Brasil, o Carrídio poderá ser utilizado. Antes disso, não, mas ele já está inscrito, inclusive, para a Copa do Brasil. O Carrídio poderá, portanto, jogar as 3 competições que o Corinthians está vivo, o Campeonato Brasileiro, a Copa do Brasil e também a Copa Sul-Americana, e certamente ele será um jogador muito importante neste momento que o Corinthians tem para recuperação dentro do Campeonato Brasileiro. E no que diz respeito ao Memphis Depay, é o seguinte, ele chega amanhã, pela manhã, às 4 da manhã, expectativa que ele chegue entre 4 e 5 da manhã, em Guarulhos, no Aeroporto Internacional de Guarulhos. Chega da Holanda, em Guarulhos, e deve ser recepcionado pela torcida do Corinthians, ou por grande parte da torcida do Corinthians. Os torcedores do Corinthians devem estar presentes no saguão do Aeroporto de Guarulhos para recepcionarem o Depay. O Depay, que já está também no BID da CBF, no Boletim Informativo Diário da CBF. Só que ele está inscrito no Campeonato Brasileiro, será inscrito na Copa Sul-Americana, poderá jogar contra o Botafogo no próximo sábado, se tiver condições físicas para isso. Acho muito difícil que ele já jogue contra o Botafogo no próximo sábado, porque o Depay não está jogando futebol desde julho. E julho foi a última vez que ele jogou futebol com a seleção da Holanda. Jogou contra a Inglaterra, pela Eurocopa, e acabou se machucando, inclusive, naquele jogo. Desde aquela partida que ele não atua, não joga futebol. Então acho que ele vai depender ainda de um tempo para readquirir o condicionamento físico, embora ele estivesse treinando com o seu preparador físico particular. O Depay, que passou por todos os exames médicos, passou nos exames médicos antes de assinar contrato com o Corinthians. Então ele está bem, ele que tem um histórico de contusões, um histórico importante de contusões, e é claro que o Corinthians tem que prestar atenção em relação a isso. O ano passado, por exemplo, ele ficou quase 6 meses sem jogar futebol por causa de uma contusão importante, por causa de uma série de contusões, sequência de contusões musculares. Ele ficou de fora dos jogos do Atlético de Madrid, não conseguiu jogar. A última camisa que ele vestiu foi justamente a camisa do Atlético de Madrid. Depay, que vestiu camisas importantes do futebol mundial, do PSV da Holanda, vestiu a camisa do Manchester United da Inglaterra, do Lyon da França, do Barcelona da Espanha, do Atlético de Madrid da Espanha, além, é claro, de vestir a camisa da seleção da Holanda, e ele é um dos principais jogadores da seleção da Holanda. Então ele chega amanhã pela manhã, amanhã de madrugada, nesta quarta-feira, em São Paulo. Será recepcionado pelos torcedores do Corinthians, vai ao CT do Parque Ecológico para se encontrar com os jogadores do Corinthians, para ser recepcionado, para conhecer o grupo, e deve ir ao Parque São Jorge, onde a sirene vai tocar. A sirene do Parque São Jorge vai tocar. É tradicional quando grandes contratações são realizadas que a sirene do Parque São Jorge toque, né? E dessa vez, mais uma vez, a sirene do Parque São Jorge deve tocar para a contratação do Memphis Depay, que será chamado de Memphis, né? Ele não gosta de ser chamado de Depay, o nome dele é Memphis, ele tem um problema lá com o pai dele, o sobrenome é do pai dele, então ele não gosta de ser chamado de Depay, deve ser chamado de Memphis. Qual a camisa que o Depay vai vestir no Corinthians? Eu não sei. Será que a camisa 7, por exemplo, a camisa 7 está vaga, né? Seria a camisa 7 que já foi do Marcelinho Carioca. É uma camisa importante do Corinthians, é uma camisa, né, que fez história no Esporte Clube do Corinthians, paulista. Pode ser a camisa 7. E depois da apresentação dele no Parque São Jorge, ele vai ser apresentado à noite, provavelmente deve ser apresentado à noite, no jogo do Corinthians contra o Juventude. Está sendo preparada uma festa para o Depay ser apresentado no jogo contra o Juventude. E uma questão importante em relação à inscrição dele. Ele foi inscrito, como eu disse, no Campeonato Brasileiro, vai poder jogar no Campeonato Brasileiro normalmente, no próximo domingo, no próximo sábado contra o Botafogo, se tiver condições físicas para isso, né? Não se sabe exatamente quando ele vai jogar pela primeira vez com a camisa do Corinthians. Seria muito importante que ele estreasse o quanto antes, e principalmente que ele estreasse no Campeonato Brasileiro. Ele vai poder jogar na semana que vem pela Copa Sul-Americana, e aí a probabilidade é maior, é mais provável que ele jogue pela Copa Sul-Americana, né, contra o Fortaleza, né, deve jogar contra o Fortaleza pela Copa Sul-Americana no dia 17, na próxima semana, dia 17 de setembro. E agora, ele não foi inscrito, ele não está inscrito na Copa do Brasil, porque não deu tempo da documentação chegar a tempo, uma documentação da Federação Espanhola chegar a tempo para que ele fosse inscrito na Copa do Brasil. Então, se o Corinthians passar de fase na Copa do Brasil, ele não poderá jogar a Copa do Brasil. O Corinthians ainda está tentando uma brecha para que ele jogue a Copa do Brasil. Está tentando argumentar com a CBF de que o problema não foi do Corinthians, de que o problema foi da Federação Espanhola, para tentar inscrevê-lo na Copa do Brasil. Mas dificilmente isso vai acontecer, dificilmente o Depay vai poder jogar a Copa do Brasil com a camisa do Corinthians. É claro, o Corinthians tem que passar de fase, tem que passar a próxima fase da Copa do Brasil, ainda não passou de fase. E eu quero fechar o noticiário falando do Biro. O Guilherme Biro, você sabe, ele foi negociado, o jogador foi negociado com o Sharjah, dos Emirados Árabes Unidos. Acho que é assim que fala o nome dele, né? O nome do time, Sharjah, dos Emirados Árabes Unidos. 20 anos. Revelação do Corinthians será emprestado por uma temporada, até 30 de junho de 2025, com preço fixado para uma opção de compra de 50% dos direitos econômicos por 2,5 milhões de dólares, 13 milhões de reais. O contrato temporário vai render ao Corinthians 300 mil dólares, 1 milhão e 600 mil dólares aos cofres do Timão. O Biro, que não estava sendo aproveitado no Corinthians, então acabou sendo emprestado ao time dos Emirados Árabes Unidos.
Rapaziada, então é isso aí, ficamos com o nosso giro de notícias do Corinthians, informações exclusivas e atualizadas pra você ficar por dentro de tudo, não perder nada, gente. Vai deixando seu like, se inscreva no canal e ativa também o sininho de notificação pra você ficar por dentro de tudo. E é isso aí, eu conto muito com a sua presença, já deixa seu like aí, seu comentário, sua opinião, porque é super importante a sua participação. Pega esse vídeo aqui e compartilha o link pra todo mundo aí. Deixe seu like também, né, porque é mais que demais e muito bom. Então a gente se vê por aqui, um grande abraço no coração, até o próximo vídeo. Vamos que vamos.